corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Pai Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 290 do DOCAT. E a pergunta: quais as condições para uma guerra defensiva? E a resposta do DOCAT: a defesa armada só é justificável sob algumas condições que devem ser estritamente tidas em atenção. Se são ou não cumpridas, isso deve ser decidido pelas instituições que estão encarregadas de garantir o bem comum. Há 4 critérios que são especialmente importantes. 1. Os danos provocados pelo agressor devem ser certos, graves e duradouros. 2. Não haver nenhum outro caminho para impedir os danos causados ou os anular. Todas as possibilidades pacíficas de solução do conflito devem estar esgotadas. 3. As consequências da intervenção armada para a defesa não devem ser piores do que os danos que o agressor causou. Neste ponto, é preciso considerar especialmente as consequências devastadoras de uma intervenção com armas de destruição em massa. 4. A defesa deve ter uma real possibilidade de ser bem-sucedida. Então, o DOCAT nos traz aqui justamente critérios objetivos para se fazer, o que ele chama de uma guerra defensiva, ou então o que a gente chamava nas questões anteriores do legítimo direito de defesa. Certo? Então, se um determinado país é atacado e ele vai exercer seu direito de defesa, tem que existir critérios objetivos para isso. Não é simplesmente achar, não, estou sendo ameaçado e então pronto, agora vamos para a guerra, certo? Vamos fazer guerra a um determinado país. Não. A doutrina social vai justamente colocar esses 4 critérios como forma de avaliar. Podem ter outros critérios a serem avaliados, mas inicialmente esses 4 critérios básicos para a gente poder avaliar, a gente detalhar eles. Não vou seguir exatamente na sequência, por conta das explicações, mas digamos, no item 2, fala não haver nenhum outro caminho para impedir os danos causados ou os anular. Então, na verdade, de fato tentar esgotar com a negociação toda a possibilidade de guerra. Então, negociar, tentar, se os países não estiverem chegando a um acordo, tentar algum outro país ou mediação de algum outro órgão. A própria igreja sempre se dispõe a fazer essa mediação de negociação para que haja paz, mas a própria ONU também pode participar desse fato. Então tem que se tentar primeiro negociar a paz. Então se de fato não houver, se esgotarem todas as possibilidades, que de fato pode se pensar nessa guerra defensiva. Depois, as consequências, no item 3, as consequências da intervenção armada para a defesa não devem ser piores do que os danos que o agressor causou. Ou seja, se um determinado país agrediu o outro e de repente então o outro, para se defender, joga uma bomba atômica. A gente fala isso, porque isso fica uma imagem mais clara para a gente, mas digamos, então joga uma bomba atômica ou alguma coisa assim que seja de fato até contra a convenção que foi estabelecida em Genebra, que vai contra os direitos humanos, porque mesmo numa guerra tem que haver respeito à dignidade da pessoa humana. Então não se pode ter armas de destruição em massa. Então eu pego e lanço uma bomba naquele país e mato milhões de pessoas. Então isso acaba sendo uma injustiça. Eu acabo me defendendo de forma desproporcional. Na legítima defesa sempre tem que haver uma proporção entre a agressão e a minha resposta, certo?
E ainda mais uma resposta que acaba prejudicando outras pessoas, não a questão do governo, mas civis daquela população que muitas vezes nem apoiaram aquela guerra, né? Depois, né, os danos provocados pelo agressor devem ser certos, graves e duradouros, ou seja, de fato, tem que estar havendo uma agressão que é comprovada, né? Não simplesmente achar ou ainda estar se negociando e já partir para a legítima defesa. E por último, né, então tem que haver a possibilidade real da defesa ser bem sucedida, que senão é melhor o fato de se render, porque se vai matar pessoas e não vou conseguir resolver a questão e perder a guerra, então é melhor, né, nem começar, né? Como diz a palavra, né? Se eu sei que aquele exército vem com 10 mil contra 1000 do meu exército, então é melhor negociar logo a rendição. Então são essas condições para que de fato haja o que o DOCAT chama aqui de guerra defensiva. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao